gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Beleza. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, conosco aqui nesta manhã também da TV Horizonte. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua atenção. Alô, Ponte Nova! Um abraço para Ponte Nova, um abraço para Poços de Caldas também, né? Tá fazendo frio lá em Poços de Caldas também, em Ponte Nova, né? Aliás, Patrícia, bom dia. Bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente, abençoada terça-feira. Com muita gratidão, muita alegria, muito bom humor, não é mesmo? Pois é, eu falei para essas duas cidades do interior de Minas, Ponte Nova e Poços de Caldas, e lembrar que lá em Caldas, que fica lá pertinho de Poços de Caldas, no sul de Minas, né? Sabe quanto deu essa manhã? Quanto? Quantos graus? 2 graus e 1/10. Poxa vida, gente, aquela geada. Aquela geada, é. Ai, que Aliás, neblina. os cafeicultores que estão preocupados, né? Com as geadas, né? É. Que prejudicam um pouco as plantações de café, né? Mas o friozinho tá gostoso, né? Olha, Cirantão, eu tava com uma japona, assim, um capote, parecendo que eu tava enrolada no cobertor. É. Fico me lembrando quando eu viajei para fora do país, em cidades que caem gelo, caem neve, né? As pessoas usam capuz, tampam os olhos, só fica parecendo aqueles caras ninja, né? Só com o lugar aqui do olho e do nariz para respirar. É. Porque é bravo o frio, né? E esse ano o inverno promete, né, minha gente? É interessante, porque quando eu tive em alguns países que a gente enfrenta neve, aí você usa uma roupa que normalmente no Brasil, só no sul mesmo, só durante o frio do sul que se usa, que é a cirola. Ah, cirola, a famosa cirola. É porque a cirola tampa as pernas, né? Te protege mais as pernas. Você veste a calça, mas você está com a cirola de baixo, né? Para proteger, né? Não só o homem também, a mulher também usa um tipo de roupa de baixo para proteger, né? Nesse frio danado. Uma roupa térmica. Hoje fez 8 graus e 7/10 na Pampulha. Foi a menor temperatura de Belo Horizonte nesse ano. Pois você imagina, Sabará também é isso aí, de 8 a 9 graus à noite e de manhã, né? Pois é, as cidades do interior, normalmente elas são circundadas pelo verde. Diferente de Belo Horizonte, que o sol bate, esquenta os prédios, todas as construções. Como nós temos uma selva de pedra, né? Então essa selva de pedra, com o sol causticante ali, meio-dia, 1h, 2h da tarde, esquenta, então mantém aquela temperatura mais alta, né, durante o dia e mais à tarde e à noite até esfriar, né? Nas cidades do interior não, normalmente elas são circundadas de muito verde e o verde não absorve o calor. Você pode notar que você está, por exemplo, aquele sol quente no verão, aquele sol quente e tal, você passa debaixo de uma árvore, tá aquela delícia, aquela sombra deliciosa, porque a árvore, o verde, ele não absorve o calor do sol. Frescor da árvore, né? Então o sol vai embora, a árvore está fresca, né? Então, eu lembro que eu fui numa cidade aqui, chama Perdigão, apresentar uma seresta lá na cidade de Perdigão. Que fica saudade aqui das serestas, hein? Pois é. Vai voltar, se Deus quiser. Aí, nós chegamos ali em Perdigão para fazer uma seresta para o Sesc, né? O Minas ao Luar. E um calor, porque fica ali perto de Nova Serrana, logo depois de Nova Serrana, perto ali de Divinópolis, essa região que faz muito calor no centro-oeste mineiro. Calor danado. E a gente tomava banho e saía do banho suado, de tanto calor, né? E tal. Aí eu fiquei bem à vontade, com aquele calorão todo, né? Começou a seresta. Aí começou a seresta lá para as 8h, 8 e pouco, nós jantamos e tal, fomos para lá e tal. Começou a seresta, de repente fez um frio na cidade, porque a cidade é circundada por verde, né? E fez um frio, eu falei assim, gente, mas eu estava sentindo um calor de morrer, agora está um frio desse. Pois é, o frio está prometendo, mas aonde que está muito quente, ondas de calor, sabe onde é? Brasília, CPI da Covid. Senadores pedem aí a prorrogação da CPI da Covid, Cirantão. Porque normalmente sempre pediram. A CPI nunca consegue, num tempo normal, de fazer toda a investigação que precisa, não é verdade? Ainda mais com tantos desdobramentos, né? Então, hoje está fazendo o seu depoimento lá
a dona Regina Célia Silva Oliveira, ela era a fiscal do controle, né, do contrato da Covaxin. Ela é fiscal, então ela deve estar dando informações muito importantes. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos assisti-la. Vamos lá, então. A fiscalização não pressupõe que a senhora é fiscal de um contrato? Não tem esse pressuposto? A senhora é fiscal de um contrato. Sim, senhor. Não é isso? Sim. E quando uma das partes descumpre o contrato, é a senhora que negocia condições excepcionais? Não negocio, eu emito notificações. Sim, mas a senhora autoriza descumprir o contrato em algumas circunstâncias? Não autorizo. Eu aceito nessa circunstância. Eu devo esclarecer o seguinte. Não, eu estou só... Desculpe, eu estou perguntando porque é muito importante que a senhora esclareça, porque isso é um cargo técnico, né? A senhora acabou de dizer que há uma prática aqui, que essa operação da Precisa não foi atípica, não sendo atípica, é porque é uma prática comum no Ministério. A prática em relação ao quantitativo, senhor senador, apenas em relação a aceitar o quantitativo divergente. No exercício da fiscalização de contratos, queria mais uma vez perguntar quais são as atribuições do fiscal do contrato e dos servidores do Departamento de Logística. Do fiscal de contrato, no caso, como eu disse, acompanhar a execução, dentre elas emitir notificações, atestar notas fiscais a partir da ratificação de entrega pela comissão de recebimento e emitir relatório de execução do contrato. Tá bom. Os fiscais de contrato no Ministério da Saúde costumam ser oriundos da unidade responsável pela aquisição ou do Departamento de Logística? A senhora pode responder? Da área responsável pela aquisição, pela solicitação da demanda. Então, a primeira pergunta: por que Vossa Senhoria foi designada fiscal do contrato da Covaxin? Porque eu sou fiscal de contratos de vacinas e de soros do Ministério. Pois é, então você vê aí que essa mulher é importante, ela deve saber por que houve essa confusão toda. Se ela fiscaliza o contrato, a execução do contrato, né, ela tem que fiscalizar também o pagamento do contrato, não é não? E, naturalmente, ela deve ter sofrido também qualquer tipo de pressão e etc. Agora, o mais interessante é o seguinte, que a Polícia Federal, agora no final de semana, indiciou o senador Renan Calheiros, que está aí fazendo a pergunta. Exatamente. Ele é o relator da CPI. Indiciou o senador Renan Calheiros por uma verba que ele teria recebido da Odebrecht para facilitar no Congresso Nacional, ele era presidente do Senado, para facilitar no Congresso Nacional alguma coisa relacionada com a Braskem, que é um braço da Odebrecht, né? E aí, ele agora, depois de... O caso se passou em 2012, e só agora que a Polícia Federal resolveu indiciá-lo. Alguns acham que agora a Polícia Federal é toda do presidente Bolsonaro. Que é uma retaliação, que foi uma retaliação. Mas aí é porque tudo nesse país demora demais. Uma coisa de 2012, se é com a pobreza... No instantinho é resolvido, o cara está na cadeia e tal, e vai pagar pelo que fez de errado, etc. O senador Renan Calheiros, né, que teve um problema sério, que foi naquela época que ele foi presidente, ele recebia um dinheiro da Mendes Júnior para pagar uma pensão alimentícia de uma filha que ele teve com uma jornalista. Não é não? Então, quer dizer, foi um escândalo na época. Na época foi, um escândalo muito grande e tal, e etc. Tal. Aí ele deixou de receber e passou a pagar a pensão do salário dele. Era uma pensão muito poupuda, muito robusta. Porque vinha de uma empreiteira, né, que dava o dinheiro para ele para pagar. Dizer, o toma lá da cá, né, Cirantão? E outra coisa, a famosa Patrícia, política brasileira. Outra coisa, né, quer dizer, o cara trai a mulher, arranja uma filha, né? Tem uma jornalista muito bonita que depois pousou para revistas, essas coisas todas aí e tal. Depois veio até trabalhar em Belo Horizonte, né? Mas, quer dizer, ele cometeu o ilícito dele. Quem pagou foi a empreiteira, pagou por quê?
porque queria a proteção dele também no Congresso Nacional, nos interesses que ela tem, não é verdade? Desde o início da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu tenho dito aqui que é muito triste a gente ver que perde um pouco a credibilidade com relação à relatoria, que é o relator, o senador Renan Calheiros. O próprio presidente, o senador Omar Aziz, ele teve problema lá lá em Manaus, inclusive, que ele é do Amazonas, inclusive com a esposa dele também, que teve problema lá, contrato, negócio de saúde também, um rolo danado. Aliás, falam as más línguas, ou as boas línguas, né, que ele tentou obter do presidente Bolsonaro a indicação de um cargo para um afiliado político dele, e o Bolsonaro não deu, então seria também uma forma dele retaliar. Mas eu acho assim, eu quero dizer o seguinte, que a CPI é importante para apurar as coisas erradas. Agora mesmo, há pouco tempo aqui, nesse programa mesmo, eu disse que o presidente Bolsonaro, quando foi deputado federal, ele cometeu rachadinha, né? Porque tinha uma tal de Valdo Açaí, lá do interior do Rio de Janeiro, uma vendedora de açaí. Ela era funcionária, isso a imprensa explorou muito, ela era funcionária do então deputado Jair Bolsonaro, mas ela ficava lá no interior do Rio de Janeiro. Então, sempre que se questionou que hora que ela trabalhava para ele, mas pode, o sujeito tem, ele tem um gabinete em Brasília e tem um outro gabinete fora na base, né? Na base na sua dele, base etc. eleitoral, Isso é muito natural, na sua né? cidade. É muito natural. Só que a dona Valdo Açaí, ela teve salários de 26 mil, de 28 mil reais, e ela recebia lá 1.000 e poucos reais, não é verdade? Então, quer dizer, se praticava a rachadinha, né? Então, agora, uma ex-cunhada, gente, ex-mulher e ex-cunhada. A ex-cunhada colocou a boca no trombone e revelou o problema da rachadinha com o presidente. Da rachadinha, né? Que começou. Dizer, os filhos deles já estavam praticando a rachadinha, mas, quer dizer, era uma coisa que veio do pai, né? Não, faz isso, aquela coisa toda. Quer dizer, é um problema sério, né? Existe no PT, existe a seguinte rachadinha, que não é rachadinha. Cada deputado parlamentar do PT, ao exercer um cargo, ele é obrigado a dar X% do seu salário, do que ele recebe como deputado, como vereador, como senador, para o partido. Também todos os assessores que são nomeados são assessores petistas, pessoal do PT, né? Pessoal do partido. Então, eles também têm obrigação de dar, acho que 30% do salário para o PT, né? Quer dizer, é uma regra que não está escondida, não é uma rachadinha. Foi instituída, né? Foi instituída, é uma regra, que é legal, né? Agora, é ilegal quando você contrata o funcionário e fala, você tem que dar tanto aqui para resolver o problema aí. Esse é que é difícil. Olha, o Juarez aqui de Belo Horizonte, a Cirantão, ele está falando que no caso dos senadores, né, com a CPI, é o sujo falando do mal lavado. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta.